direito é seu. Mas até que ponto nós conseguimos entender qual é o nosso direito? Bom, que bom seria se nós pudéssemos ter essa matéria desde o ensino médio para nos preparar. É lógico que todo direito tem os seus deveres, mas aí iríamos entender um pouco mais. Mas estamos aqui para poder ajudar e auxiliar. Hoje nós estamos aqui com o Dr. André Augustino para poder nos ensinar um pouco mais, porque ele é professor na faculdade aqui na cidade de Taubaté, não é isso? Exatamente. Tudo bem, Ana Paula? Muito boa tarde. Muito obrigada. Me diga, o que o senhor pensa com relação à matéria de direito, se ela teria que estar implantada desde as nossas raízes, no ensino médio ou não, se é possível, se não é, se é utopia? Eu sei que utopia é utopia, mas seria bom. Bom, nessa visão aí como advogado e também professor universitário, o que eu vislumbro dia a dia é esses alunos que ingressam na faculdade de Direito muito carentes ali, tão somente com séries de Netflix, enfim, aquela visão americana sobre o direito e, de fato, muitas das vezes falta o básico, a base. Saber aí em final de ano como que tá os direitos, se compra ali algum produto, enfim. Então, na minha concepção, como docente, deveria já constar isso desde a grade acadêmica ali de ensino médio. Então, na minha raciocínio, enfim, como professor, eu entendo que deveríamos colocar ali nessa utopia, mas noções básicas de direito já desde o ensino médio. Hoje, quando o senhor diz que o aluno chega e ingressa com a visão americana por conta dos filmes, o que mais você se depara e fala assim, ai meu Deus, até eu desmistificar essa ideia, o que assim, é mais assustador quando ingressa o aluno no direito? Porque tem muitos que acabam desistindo. Sim. A demanda inicial pelo aluno é nessa figura hollywoodiana mesmo, enfim, e ele acha que tudo é igual um filme. No início, quando ele começa a ter o primeiro contato, enfim, de fato, vários acabam ali se deparando com uma outra realidade do direito e deixando de lado ali, enfim, a continuidade na graduação. Por isso, mais um ponto que seria importante ter já no ensino médio para já dar esse lastro, para ele já ter uma noção, para ter menos evasão na faculdade. Mas a primeira pergunta do início de sala de aula que eu faço pontualmente a cada aluno é por que ele está lá? Por que ele escolheu? E a maioria das respostas, de fato, é por causa dos filmes, a visão mais do direito penal. Na maioria das vezes os alunos querem essa visão de direito penal, de tribunal. São poucos alunos que têm uma outra visão de direito do trabalho, tributário, civil. Eles ficam carentes, assim, como sociedade, dos outros ramos do direito. E eu sou professor de direito do trabalho. Então eu tenho essa conduta, essa linha, de fato, de desmistificar. Eu até brinco, olha, vocês entram com essa visão de direito penal, mas vão sair gostando de direito do trabalho. Curioso isso. Eu juro que eu não podia imaginar que, ao ingressar na faculdade de Direito, eles chegavam com essa visão dos filmes. Eu nunca pude imaginar uma situação dessa. Tá, aí passou ali, o primeiro semestre ali é comédia. Primeiro semestre, eu posso dizer que primeiro semestre. Primeiro semestre já vai tendo já vai aqueles baixa. Que vão desistindo, sim. Aqueles que vão, não é isso que eu quero. Exato. E é uma faculdade difícil. Sim, tem que ler muito. Então, é uma faculdade difícil. Preguiçoso não faz direito. Não faz. Não consegue permanecer ali. Não consegue. E assim, fora a dificuldade, essa primeira barreira, posteriormente, vem o quê? Então, daí passado esse primeiro e segundo semestre, que é onde temos maior índice de evasão dos cursos de Direito, e só dando mais um ponto, um avançar, é dos filmes e também desses canais que passam aí relações policiais, enfim, esses famosos da vida e da mídia, sim. Enfim, que sempre tem fulano matou ciclano, enfim, então eles vêm com essa visão de um condão justiceiro por meio do direito, de tentar solucionar os problemas ali da sociedade pelo direito, que é uma visão correta, é o caminho, se resolve os problemas da sociedade ali através do direito, mas não tem esse imediatismo que eles ali esperam inicialmente. E depois, aqueles que superam o primeiro e o segundo semestre, aí acabam entendendo outras ramificações do direito e acabam aí seguindo. Eu tenho um contato melhor com o direito de família, porque muitas das vezes já vivenciou alguma questão de violência familiar, de vizinhos, de pensão alimentícia, divórcio,
pai, mães, enfim, e acaba enveredando para o direito de família. Outros que viram um pai, uma mãe sofrendo alguma questão no direito de trabalho, um empregador que deixou de pagar um salário, que viu uma questão familiar, acaba indo para o direito de trabalho, enfim. Aqueles que já têm alguém na empresa, algum pai, acaba indo para o direito tributário. Então eles acabam se encontrando pouco a pouco ali dentro do direito. E aí é engraçado que aquela maioria inicial que adentrava numa linha de direito penal, ao final do curso é uma minoria que acaba escolhendo ali a manutenção à frente do direito penal. Para um professor universitário, não existe aluno perfeito, mas o aluno ideal, o aluno que tem aquele olhar que se identifica e fala, esse aluno é sucesso, é promissor. Tem um diferencial. Né? Tem um diferencial. Qual é as características promissoras de um aluno? A diferença do aluno é aquele aluno que ele não fica limitado à sala de aula. Porque tem um aluno que ele fica limitado à sala de aula, ele subentende ali que ele indo nas aulas regularmente, que já é satisfatório, enfim, para o deslinde da carreira dele. Mas não é essa a realidade do direito. O direito não aceita ali, de fato, preguiçosos. Precisa, de fato, que a pessoa leia muito, enfim, que tenha aí esse estudo extra classe. Então, um aluno que passa um diferencial, e eu como professor percebo, são através das perguntas trazidas em sala de aula. Porque eu sei que ele não se limitou àquilo que eu estou trazendo no ambiente de sala de aula. Que ele previamente, depois em aulas futuras, enfim, ele estudou sobre o tema, teve dúvidas e aí utiliza a sala de aula para sanar aquelas dúvidas. E não ter vergonha. O estudante do direito não pode ter vergonha, porque muitas das vezes aquele aluno que deixa de fazer uma pergunta, vai com aquela dúvida para casa, enfim, muitas das vezes ele não consegue, lendo apenas ali a legislação, fazer o encaixe dela com a realidade. Por isso aí a figura do professor dando esse norte. E a dúvida de um aluno, muitas das vezes é a dúvida de outros alunos. Então, às vezes um pergunta, enfim, e tem 2 ou 3 com a mão levantada em sala de aula, e quando eu respondo a pergunta de um, os outros 2 já abaixo e falam, professor, de fato era a mesma dúvida. Então, é importante esse aluno trazer um estudo extra classe para dentro da sala de aula também. O ápice para o aluno de direito seria a banca? Seria o quê? O que ele espera? O que ele almeja no ápice da faculdade? Então, o receio de todos eles ali é a fatídica prova da OAB. Independente aqueles que depois vão enveredar em concursos públicos, enfim, que a carreira do direito abre um leque muito bacana, muito brilhante, uma faculdade que dá aí um leque de oportunidades que eu convido os que aqui estão nos assistindo que venham fazer direito. Eu sou um fã de qualquer ramo do direito e entendo que todos deveriam estudar direito repito, lá dos bancos acadêmicos de ensino médio com noções gerais de direito, porque a todo tempo uma relação de um contrato de compra e venda, uma ida na padaria onde você compra uma coisa, tudo que está sendo realizado ali tem o espectro do direito. O ato do casamento, que é todo romantizado, enfim, a bem da verdade é um contrato. Presta atenção no contrato. Exatamente. Depois não adianta reclamar. Presta atenção no contrato. A parte do falecimento da pessoa também se faz um inventário, é vinculado o nascimento da pessoa, a partir de que está na barriga da mãe, já é um sujeito de direitos. Então, nem está no mundo ainda, fora da barriga da mãe, e já tem direito, por exemplo, a alimentos. Aquele casal separado, enfim, já existe a possibilidade dos alimentos gravídicos, que é aquela criança receber esses alimentos dentro da própria barriga. E aí, os alunos que têm o diferencial são os alunos que já trazem assim, casos concretos vivenciados em família e fazem as perguntas pertinentes. E aí eles ficam com essa prova da OAB como ali uma grande dificuldade e dentro da universidade, de fato, a banca final, que é ali o TCC, o trabalho de conclusão de curso, onde eles têm que ver, dentre todos os ramos do direito, aquele que eles têm mais afinco, e eles têm que criar ali um estudo sobre aquilo, criar ali uma monografia jurídica e depois fazer a defesa daquele texto dele verbalmente perante uma banca de 3 professores. Então é um desafio. Não pode ser tímido de jeito nenhum, ter vergonha de jeito nenhum. Não pode. E me diga uma coisa, toda essa que começa desde os anos, dos meses iniciais, do semestre inicial, esse medo, aí quando você vê o aluno se formando, para você, professor de direito,
Qual é o sentimento? É uma realização incrível. Eu já dou aula já há 7 anos, eu já trabalhei aqui no Vale em 5 universidades distintas, já fui professor de 5 universidades distintas, atualmente só estou em uma universidade, mas já perpassei por 5 faculdades, universidades diferentes. E a realização dele na formatura é algo brilhante para nós professores, porque ali é um brindar dele depois de 5 largos e cansativos anos à frente dos bancos acadêmicos. E não para por ali. Porque depois disso, né, nesses 7 anos aí à frente da docência, Ana Paula, eu já fiz com alunos que já se formaram comigo, audiências, por exemplo, onde estávamos no tribunal, aí em bancos distintos. E era engraçado que isso já aconteceu algumas vezes, e na maioria das vezes, e daí eu dou um toque para o aluno, que eu falo, não, isso vai até atrapalhar o seu cliente, numa linha de respeito, me chamam de professor ali na mesa de audiência. Então, na hora de referenciar de um advogado, falar com outro advogado, pelo histórico de respeito dos bancos acadêmicos, acabam se dirigindo. Professor, eu falei, e aí eu rapidamente falo, não, aqui não precisa, não é mais professor, somos colegas, e aí segue, porque cria também eles ficam ansiosos assim em realizarem uma audiência com o professor. E eu sei porque aconteceu isso comigo. Depois eu já estive também, na época de bancos acadêmicos, minhas primeiras audiências contrários a professores, e eu também chamei-os de professor, e eles, não, aqui você é advogado agora, é bem legal. É sempre encantador entrevistar um professor, porque ele demonstra amor, dedicação e realização. E quem não quer ser instrumento de dedicação, de amor e de realização? Todos nós queremos. Parabéns, professor André Agostinho, e o direito é seu. Bem-vindo à Sol de Odontologia. Nossa clínica tem como objetivo oferecer o que há de melhor em odontologia, aliada a um tratamento individualizado e humanizado, de acordo com a necessidade do paciente. Nossa equipe é formada por especialistas que atuam na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, harmonização orofacial, ortodontia, odontopediatria, prótese dentária, implantes dentários e clínica geral. Tratamentos facilitados e acessíveis, pensados com carinho e com o auxílio de muita tecnologia. Conquiste um sorriso confiante, com muita saúde aqui com a gente. Sol de Odontologia. Foi em 360 graus, o empreendedor que deu certo. E as dificuldades do empreendedor? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que está no mercado há bastante tempo nessa luta de ser um empreendedor. Lúcia Pezzella, seja bem-vinda ao programa Nota Aí. Ana, obrigada, estava querendo vir. Ah, que coisa boa, fico feliz. Eu sei que você me acompanha, me dá força, é uma amigona que está ali presente. É porque trazer informação comum, essa informação comum, eu acho que falta para as pessoas, sabe? A gente tem uma imprensa que vem com tudo muito marcadinho, e a informação comum é o que ajuda a população a tomar decisão, a entender das coisas, a buscar, a pesquisar. Eu admiro o teu programa por causa disso. Obrigada. Lúcia, o empreendedor hoje, para você que está no mercado há bastante tempo, vamos dividir. Você hoje é empreendedora em que área? Eu fui funcionária pública, eu larguei porque eu quis, né? Eu já tive clínica médica, eu já fui consultora, fazia mentoria de executivo, e eu estou há 10 anos no mercado de alimentação. E para o empreendedor hoje? Quando você fala assim, a pessoa chega e diz, eu estou querendo empreender, o que a Lúcia Pezzella fala para ele? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, você tem que entender, em qualquer carreira, né? Mas no empreendedorismo é muito importante isso. Você tem que entender como que você quer viver o seu dia a dia. Por exemplo, hoje eu tenho uma grande dedicação em bar.
né? Sim. E bar é de domingo a domingo. Então, no dia que o pessoal está se preparando para ir visitar a mãe, para comer na casa da mãe, para ir ver a avó, não sei o quê, você está se preparando para ir trabalhar. Esse é o teu dia a dia. Hoje eu tenho meus filhos adultos, né? Sou eu e meu marido, que é meu sócio, meu companheiro, e aí a gente tem essa disponibilidade. Então, isso é muito importante. Como você vai viver o seu dia a dia? Se você tem uma clínica médica, que horas você vai acordar, que horas você vai fechar? Se você trabalha com imobiliária, se você... Então, o importante é isso. É o comprometimento de cada área. É você ter a consciência de como você vai viver o seu dia a dia, né? Depois, qual que é o seu range para aguentar pressão, que a gente chama de resiliência, né? Então, cada área tem um tipo de pressão, cada área tem um tipo de público. Tanto o público com quem você vai lidar, que é o seu cliente, quanto o seu público, que é o seu funcionário, o seu público, que é o seu fornecedor. Então, você tem que se entender, né? E ter consciência do dia a dia. Lúcia, investimentos. O investimento hoje, o dinheiro está escasso, o mercado está difícil, funcionário, que é o serviço humano, é complicado. Para tudo isso tem que ter resiliência, tem que ter habilidade para lidar com os problemas. Para o empreendedor, é uma avalanche de situações. Como lidar com tudo isso? O empreendedor, Ana, para você ser empreendedor, você tem que... Já tem no DNA a questão de buscar resolução de problema o tempo todo, né? E você tem que começar a conhecer o seu negócio, além de conhecer como vai ser o seu dia a dia, você conhecer os detalhes do seu negócio. Por exemplo, no ramo de alimentação, tem alguns custos e algumas situações que você não muda, são fixos. Exemplo, aluguel, energia elétrica, conta de água, não tem como mudar isso. Sim. Imposto é X%, não tem como mudar isso. E aí você tem que começar a entender e trabalhar a parte da organização junto com a parte da criatividade. A organização é onde você vai, aqui eu consigo segurar esse custo, aqui eu consigo implementar essa linha de produção, uma linha de produção mais eficiente, né? E a parte da criatividade, onde eu vou buscar o meu cliente, que tipo de novidade eu posso ter aí para poder adequar os meus... Para tornar atrativo, ou para adequar os meus custos, ou para poder ter uma gordura para fazer uma promoção, porque eu sei que o mês que vem é um mês fraco e eu vou ter que ter uma gordura para o mês que vem. Então, nesse mês, eu tenho que ganhar um pouquinho mais para poder ter a gordura no mês que vem, né? Então, é esse tipo de coisa que o empreendedor tem que tá atento. A questão do funcionário você tem que entender que o funcionário ele ali é o seu colega de trabalho, porque ele vai trabalhar ali ombro a ombro com você, mas que você tem que estar orientando o tempo todo. E também tem que estar avaliando. Então, você tem ali, avalia, orienta, avalia, né? E muitas vezes você vai ter um funcionário ali que não se adequa. Ou seja, tem que ter o planejamento pro operacional, para o financeiro, para a criatividade, para se tornar atrativo, e tem que ter ali o jogo de cintura e diálogo com o funcionário. Sempre. Outra situação, você mencionou aqui no início da entrevista que você trabalha com o seu esposo, que é o seu sócio. Nós mulheres enfrentamos um grande problema, que quando nós, nem você trabalha junto com o seu esposo, então vocês acabam vivenciando as mesmas situações. Mas a mulher ela acaba se desdobrando, casa, marido, filho e etc. Como que é isso na sua vida, trabalhando junto com o seu esposo? Porque muitas pessoas falam assim, trabalhar com o marido não dá certo. Como que é essa vivência sua? Eu acho que são os combinados, né? Sempre a questão dos combinados. Eu penso muito que assim, a gente tem que fazer muito aquilo que a gente é vocacionado. Eu não tenho esse problema de ter que cuidar da casa, porque eu gosto. Então, eu gosto de acordar mais cedo, eu gosto de cuidar das minhas plantas, né? E você também tem que ver, né? Até onde você vai discutir com o seu marido por causa de trabalho, sabe? Vocês dividem bem assim? Porque você tem aqui, Divide. Você tem aqui em Taubaté, você tem em São José dos Campos, acaba dividindo bem o serviço. Um vai para um lado, outro vai para o outro. A gente divide bem, inclusive assim, eu durmo mais cedo. Eu gosto de acordar cedo e eu gosto de dormir um pouco mais cedo. E ele fica até mais tarde, né? Em algumas operações. Eu gosto mais da parte do operacional, que é realmente
fazer uma checagem, se está tudo em ordem, a cozinha em ordem, se está tudo limpo, como é que está o funcionário. Eu gosto de ter esse olhar, né, de produto, de desenvolvimento de produto e tal. Ele tem mais o olhar para a parte de manutenção de prédio, para fazer o marketing, para fazer o financeiro. Então, acaba que é uma divisão. Um se mete muito na vida do outro. Muito. A gente se mete muito na vida do outro. Tem dia que a gente acorda de amores, tem dia que a gente não está de amores. Mas isso, gente, é muito comum também quando você trabalha. Você trabalha num lugar, seu marido trabalha no outro, e de noite vocês se encontram para conversar as coisas. Sim, né? sim. Então não é muito diferente. Eu acho que é mais a carga de tempo, né? Sim. E me fala uma coisa, pandemia. Pandemia foi uma tragédia ou não? O delivery foi bom ou não? Não. Me diga. A pandemia foi uma tragédia. Nós que somos do setor de bares e restaurantes, nós ainda estamos pagando as contas da pandemia. Então, quando você passar ali, eu vou brincar, né? Quando passar na Avenida Itália e ver tudo aquilo lotado, a gente ainda está lotado de boleto também, que a gente está pagando lá para trás, porque foram, assim, uma empresa saudável, extremamente saudável, ela tem 6 meses de fôlego para cumprir com os seus custos. Nós ficamos 2 anos e quase 2 anos e meio sem ter uma rotina de trabalho, né? Então, foi uma coisa muito complicada. O delivery é muito bom para quem tem uma estrutura de delivery. Para quem tem uma estrutura de delivery, você produz aí numa salinha que você paga R$ 1.500, sim, o delivery te ajuda. Agora, se você está numa estrutura igual a gente ali da Avenida Itália, com um aluguel muito caro, o delivery, você faz o delivery porque você tem coisa na geladeira. Nós fizemos o delivery, todos os empresários fizeram o delivery e não optaram por fechar, porque a gente não sabia quanto tempo que ia durar aquilo. Sim. Se alguém tivesse chego para a gente e falasse assim, vai durar 8 meses, 90% teria fechado as portas e feito o delivery de dentro de casa. E a retomada agora da economia, a retomada do comércio aberto? A retomada da economia ela tem sido melhor em outras cidades, né? Taubaté, Pinda retomou melhor a parte do comércio do que a gente. São José está muito bem. São Paulo já voltou a andar. Taubaté, né? Não. Taubaté está pior do que cidades pequenas aqui do entorno. A parte de economia, né? Você atribui o quê? Insegurança pública, situação financeira, Ana, trabalho? Eu defendo que o investidor, eu defendo essa ideia, sempre defendi. O investidor, seja ele de grande empresa, seja ele de pequena empresa, ele procura identificar num local que ele vai investir. E o que é local? Né? O local é igual aquela brincadeira que a gente está fazendo do quanto que a gente tem dinheiro no bolso. O local pode ser o bairro, pode ser a rua, pode ser a cidade, né? Pode ser o estado. O investidor ele sempre procura conhecer o ambiente onde ele se encontra. Sim. Né? Como é que é aquele ambiente, como é que é a questão de estacionamento, como é que é a questão de casa, como é que é a questão, você vai subindo numa empresa, como é que é a questão viária. Sim. Né? A parte de ambiente. Ele procura saber como que é a questão social daquele lugar. O que é questão social? Eu tenho o funcionário preparado? Eu tenho muito pedinte na rua? Eu tenho um sistema público de saúde que me atende? Que atende os meus funcionários? Ou seja, um empreendedor, um investidor que vem de outro município para investir na cidade, ele vai fazer uma pesquisa de mercado nesse âmbito total? O que vai investir na cidade vai fazer. O que vai investir no estado vai fazer. E o que vai fazer no bairro também vai fazer. Só muda o quê? Muda o que ele vai procurar, mas é sempre isso. Mas é uma série de fatores. São 3 fatores básicos. É a parte de ambiente, como é que é aquele ambiente, se é um ambiente que atende o negócio dele. É a parte da questão social, você tem escola, você tem preparo, você tem uma rede de hospital, você tem muito pedinte na rua. Como que é essa parte social? Sim. E a outra parte, que é a parte mais importante, que é a parte de governança. Como que é essa cidade para eu investir? As regras são claras? Eu tenho que pagar caixinha para tirar o meu alvará? Eu tenho que... Como que é? Como que é a prestação de contas aí desse governador? Como que é a prestação de contas desse prefeito? Falando em 3 esferas, na esfera federal, estadual e municipal, tenho estabilidade política para investir? Por exemplo, né? A gente tem aí várias empresas grandes chinesas
que saíram do país por conta da questão sindical, Sim, que é na governança. sim. A gente tem várias empresas que não vão para determinada cidade porque só sabem que existe uma corrupção na parte de fiscalização. Entendo. Então, entendeu? Então, a gente tem esses três quesitos que são observados por todo tipo de empresário. E você acha que isso... Seja às vezes só instintivamente ou seja de maneira estruturada mesmo. Está ali na empresa, para a empresa procurar um lugar, ela tem que... E ela vê. Ela tem que ver. E você acha que isso é o que está comprometendo hoje a retomada da economia no município? Eu acredito nisso. Hoje nós temos aí alguns acertos, aí, algumas aparas no município, na parte de segurança pública, né? Que está aí complicada. A gente tem uma parte aí social, né? E a gente tá aí com alguns problemas ainda de governança. Para finalizar, Lúcia Pezzella, que o nosso tempo aqui, a Lúcia ela tem uma gama de assuntos espetaculares. Ela vai voltar, eu prometo que ela vai voltar. Eu agradeço. Mas me diga uma coisa, Lúcia, uma dica para o empreendedor hoje, principalmente para o empreendedor taubatiano que está com a esperança, que está desempregado, pegou um dinheirinho, está com a esperança de investir. Qual é o seu conselho ou a sua dica para ele? A sua orientação? Então, a minha orientação é o seguinte, né? Eu acompanhei muito de perto aí a questão do desemprego gerado pela LG e para a Ford. O dinheiro parado, gente, ele acaba. Então, você tem que avaliar muito bem a questão de eu vou voltar para o mercado de trabalho como empreendedor ou eu vou voltar como empregado. Resolve logo. E se você for resolver voltar como empreendedor, comece pequeno. Com segurança. Comece com segurança. E faça a seguinte avaliação. Quanto do meu dinheiro eu consigo contar por quanto tempo? E esperar que a empresa vá te dando esse retorno. Não investir tudo o que tem. Investir uma parcela, mas ter uma parcela de segurança, né? Porque empreendedor de primeira viagem, ele precisa ter muita cautela. Empreender é uma profissão. Tem né? que estudar, né? Tem que estudar. E planejar. Tem que estudar e planejar. A Lúcia, como foi ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, eu prometo que no próximo programa já vou deixar agendado aqui com ela, para ela poder estar aqui e conversar um pouco mais conosco sobre desenvolvimento econômico. A pauta vai ser essa. Estou à disposição. Viu? Muito obrigada, Lúcia Pezzella. E foi em 360 graus que essa mulher aqui, está aqui na cidade de Taubaté, firme e forte após a pandemia. Obrigada. Uma excelente empresária. Anota aí. Bem-vindo à Sol de Odontologia. Nossa clínica tem como objetivo oferecer o que há de melhor em odontologia, aliada a um tratamento individualizado e humanizado, de acordo com a necessidade do paciente. Nossa equipe é formada por especialistas que atuam na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, harmonização orofacial, ortodontia, odontopediatria, prótese dentária, implantes dentários e clínica geral. Tratamentos facilitados e acessíveis, pensados com carinho e com o auxílio de muita tecnologia. Conquiste um sorriso confiante, com muita saúde aqui com a gente. Sol de Odontologia. Anota aí, mas anota com vontade, porque nós vamos falar de um monstro hoje no Toque Econômico, que nada mais é que a taxa Selic, que está assombrando todo mundo, porque está com 2 dígitos. Vamos entender um pouquinho melhor? Flávio Rodrigues, taxa Selic, é um monstro ou não é um monstro? Depende do momento que você olha para ela e como você olha para ela. Então me ensina. Então assim, vamos supor, num ponto de investimento, a taxa Selic ela não é um monstro. Quando a taxa Selic está alta, como a taxa Selic que nós temos hoje, para renda fixa, ela é maravilhosa. Ela é sua melhor amiga. Por quê? Porque quando a gente fala de renda fixa, a gente fala assim,
Eu estou emprestando dinheiro para uma instituição financeira ou para alguma empresa. Normalmente, esse empréstimo é usado com base a taxa Selic. Então você imagina, quanto mais alta a taxa Selic, mais você vai receber retorno de dinheiro. Ou seja, sempre vai haver, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. E quando ela faz chorar? Quando ela faz chorar, quando você vai para a renda variável, ela faz você chorar. Por quê? Porque que nem a gente está falando, a taxa Selic ela é usada como se fosse ela uma taxa mãe. É ela que fala assim, ó, o banco vai usar ela como taxa para emprestar dinheiro para alguma pessoa ou para pegar dinheiro emprestado seu, como a gente usou no caso da renda fixa. Quando a gente fala de empréstimo, significa que quanto mais alta a taxa Selic, maior vai ser a taxa do seu empréstimo. Então, como a gente vê hoje em dia, muitas empresas possuem empréstimo. Então, o que acontece? Se ela possui empréstimo, esse empréstimo está atrelado à taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, mais juros ela vai pagar. E assim, quanto mais juros você paga, menos a empresa recebe de valor líquido. Então, isso acaba impactando o resultado da empresa. Então, a gente vê muito, principalmente no mercado imobiliário, quando a taxa Selic está muito alta, nós temos uma queda na venda dos imóveis, principalmente imóveis, óbvio, financiado, porque os juros ficam muito altos. E com isso começa a haver um efeito cascata. Sim. Porque quando você não consegue vender imóveis, quando você tem uma retração na venda, acaba acarretando em outros setores, como na construção civil, Exatamente. como nos loteamentos a serem lançados. Aí tudo começa a andar devagar e parar por conta da taxa Selic de 2 dígitos. Exatamente. O mercado deixa de ficar aquecido. Como fazer nesse momento, por exemplo, porque as vendas dos imóveis caíram drasticamente. Sim. Então, a taxa Selic, ela é excelente. É que nem eu falei para você, ela é a taxa mãe. A taxa Selic ela tem que ser usada com sabedoria. Então, que nem você comentou. Agora, seria o momento, uma taxa Selic de 2 dígitos, seria o momento de você adquirir um financiamento, algum empréstimo, alguma coisa? Não. Você teria que esperar essa taxa Selic cair. Porque como você olha, todo investimento ele é um ciclo. Então, a taxa Selic ela vem subindo, daqui a pouco ela começa a cair, assim como nós vivemos alguns anos atrás, onde nós tínhamos uma taxa Selic de 4%, 3% ao ano, que era uma taxa baixíssima. Aí sim era o momento onde você poderia pegar algum financiamento, algum empréstimo, algo do gênero. Que saudade desse número. Então, sim, a taxa Selic ela é usada também para controlar a inflação. Por isso que fala, quando a inflação está alta, a taxa Selic sobe. Porque, que nem você comentou, com a taxa Selic alta, fica mais difícil você pegar dinheiro emprestado. Tem menos dinheiro circulando na economia. Então, faz a inflação cair. Por isso que agora nós estamos vivendo um ciclo de alta da taxa Selic. Daqui a pouco, a inflação vai voltar a cair. A inflação voltando a cair, a taxa Selic volta a cair. Porque fica mais fácil para a pessoa pegar dinheiro. Fica mais fácil para todo mundo sair gastando. Você acredita mesmo que agora assim, chega um pico que sobe, aí depois uma hora tem que cair? Sim, ela tem que cair. Você pode ver qualquer economia, países de primeiro mundo, vão usar como exemplo os Estados Unidos. A taxa Selic deles é baixíssima. Japão, a taxa Selic deles é baixíssima. Às vezes compensa você pegar um empréstimo e colocar nesses países de primeiro mundo, claro, não aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Você pegar um empréstimo lá e colocar esse dinheiro para investir, porque o menor de retorno que você vai ter, você vai pagar o seu empréstimo e ainda vai ganhar dinheiro em cima do empréstimo que você pegou. Explica porque a taxa de novo. É baixíssima. Como assim? Então vamos supor, hoje aqui no Brasil, se você for pegar um empréstimo, dificilmente você vai encontrar algum empréstimo abaixo da nossa taxa Selic. Em países desenvolvidos, como o Japão, a taxa Selic é o quê? 1%, 0,5%. Então, se você pegar o dinheiro emprestado no banco, você vai pegar um empréstimo ali, vamos supor, a 2% ao ano. Sim. E você colocar esse dinheiro para investir, vamos lá, peguei 10 mil reais, coloquei esse dinheiro para investir, coloquei lá e deixei investido. Esse dinheiro vai me dar um retorno de 4%. Ou seja, eu vou pagar o meu empréstimo e ainda vou ter um cascalho ainda que vai sobrar para mim. Entendeu? Ai, que sonho. Não, a taxa Selic é maravilhosa. Tem que saber usar ela no momento certo. Tem e que saber agora, analisar. por exemplo, que ela está nos 2 dígitos, tem alguma saída? Tem alguma fórmula para sobreviver? Então, nesse exato momento, o melhor investimento que seria feito é a renda fixa. Porque a renda fixa está te dando um retorno muito alto. A renda fixa você não corre risco nenhum. Então, para aquela pessoa que está pensando em começar a investir, a renda fixa ela é a porta de entrada.
E com a taxa Selic alta, a pessoa vai ter um rendimento muito alto. Só para as pessoas entenderem, para quem perdeu aí o toque econômico, nós temos aí um programa especial falando sobre renda fixa e renda variável. Mas já que nós estamos falando de taxa Selic e o melhor investimento é a renda fixa, então... A renda fixa, ela nada mais é do que você emprestando o seu dinheiro para alguma instituição financeira. Então vamos supor o banco. O banco ele precisa de dinheiro para fazer um empréstimo para outra pessoa. Então você vai lá, empresta o seu dinheiro para o banco e fala assim: banco, eu vou pegar esse dinheiro daqui a 4 anos com uma taxa de 13% ao ano de retorno que eu vou ter do meu dinheiro. Então você vai lá, empresta o seu dinheiro para o banco, durante 4 anos você não consegue mexer nesse dinheiro. Sim. E no final desse contrato você recebe o valor atualizado 13% ao ano. Entendeu? E dica do dia, o toque econômico do dia sobre a taxa Selic, Flávio. A taxa Selic, ela é uma amiga nossa. Ela sempre é uma faca de 2 gumes. É igual cartão de crédito, Sim, gente. é igual o cartão de crédito. Então, quando ela está alta, ela vai impactar a renda fixa positivamente. Quando ela está baixa, ela vai impactar a renda variável negativamente. Só que nem sempre o negativo é bom. Nem sempre o negativo ele é bom no sentido que as ações vão estar mais baratas. Então, assim, saiba aproveitar os momentos da taxa Selic. A importância do investidor é isso, Sim, né? sim, O investidor sim. ter um consultor de investimentos, no caso é isso, é poder identificar O o momento certo de investir e onde. Certo. Exatamente. Porque que nem a gente está comentando aqui agora. Muitas pessoas olham a taxa Selic alta e falam, não vou comprar renda variável agora. Mas não. Agora as ações estão baratas. Então significa que quando a taxa Selic voltar a cair, as ações vão se valorizar. Ou seja, você comprou na baixa para ganhar dinheiro vendendo na alta. Então assim, as pessoas ficam com medo da renda variável nesse momento. Mas também assim, você não deve tirar os olhos da renda variável. Você deve olhar com maior cuidado para a renda fixa, que é melhor agora, mas não esquecer da renda variável. Há pessoas que conseguem enriquecer em momentos de crise? Sim, é o momento perfeito para se enriquecer. Vamos usar como exemplo a pandemia que a gente teve. Sim. A bolsa bateu o menor índice possível, ela foi lá para baixo. Se você pegar o gráfico, ela tá vindo assim, ó, de repente ela faz isso aqui, ó, pum, ela bate lá embaixo, ela cai como se fosse um penhasco, ela cai lá para baixo. A pessoa que comprou aqui embaixo e hoje voltou a vender, ela conseguiu arrecadar muito dinheiro. Por exemplo, vamos usar como exemplo uma ação qualquer assim. Ela pode ter batido 80 centavos nesse dia que deu o pior pico da pandemia. Sim. E depois ali de alguns meses, agora de anos, essa ação ter valorizado 120%, 130%. Ou seja, a pessoa dobrou o dinheiro que ela investiu. Nervo de aço? Nervo de aço, porque assim tem que ter coragem de comprar ali naquela baixa ali, tudo despencando, tudo caindo, e você fala, não, vou lá aportar meu dinheiro. Tem coragem, Flávio? Ah, eu vou falar pra não você. Não deixa dinheiro na sua mão não, né? Exatamente. Eu, nesses momentos da pandemia, eu aproveitei, mas não fiquei assim com medo. Eu falei, Jesus, vamos com calma aqui, vamos acalmar a situação. Assim, aquela chega mesmo errar, você que é, chega a errar a batida. O seu perfil é qual? Agressivo. Então, mesmo você agressivo com essa voz mansa, a gente não acredita. E eu com essa voz toda agitada tenho um perfil, o meu conservador. Olha pra você ver, nem moderado eu sou conservadora. Isso nessa agitação. E ele com essa calma, tem um perfil agressivo. Sou bravo. É assim. Aí me fala, nesse perfil agressivo seu, mesmo você sendo assim, quando você compra uma ação, você fica ainda ansioso? Você fica um pouco ansioso, porque assim, por mais que você estude a ação, você saiba o que a empresa está fazendo, você não está no comando da empresa, entendeu? Então pode ser que algum gestor faça algum movimento errado e você não consiga prever esse movimento, ou até mesmo não consegue ter uma noção do que vai acontecer. Me fala uma coisa, por exemplo, quando uma pessoa quer contratar o seu serviço, porque nós estamos falando de taxa Selic, de investimento, investidor, e nós temos tendo algumas perguntas falando de você, do toque econômico, de como está sendo importante o programa. Quando a pessoa quer contratar os seus serviços, né, como consultor de investimentos, você faz todo um estudo, primeiro sobre o perfil da pessoa, o que ela pretende, o que ela quer, e você apresenta os dados para ela, a melhor forma de investir. Sim. Neste momento, mesmo você apresentando, como para você, mesmo que tem um perfil agressivo, você fica nervoso, a pessoa, ela passa esse nervoso para você, você consegue fazer, como que você consegue lidar com essa situação toda? Então, a gente sempre fala, o investimento ele é pensando no longo prazo, então assim, tem que tentar acalmar a pessoa, porque é que nem a gente está conversando aqui, a pessoa vai lá e compra uma ação, e de repente ela nunca comprou uma ação, nunca viu como é que é.
Chega no outro dia, o mercado cai 5%, a ação dela caiu 5%, ela já fala, Flávio do céu, tô perdendo dinheiro, o que você fez com o meu dinheiro, menino? Aí você fala, não, calma, vamos ver. Porque quando você faz isso com a pessoa, quando a gente desenvolve um plano de investimento para a pessoa, a gente coloca todo o perfil dela, explica cada coisa. A gente está comprando a empresa X por causa disso, ela apresenta os bons números. No começo, quando a pessoa vai investir pela primeira vez no mercado da renda variável, eu procuro comprar ações que a pessoa já conhece. Por exemplo, um exemplo de uma empresa que ela tem muito contato. Porque assim, ela já conhece aquela empresa, então fica mais fácil para ela absorver, fica mais tranquila. Aí depois você vai ali comprando algumas outras empresas, mostrando para ela. Tem todo um passo a passo que a gente faz. Então vamos lá, você aí que está nervoso, não sabe o que fazer com o seu dinheiro, está com o dinheiro guardado, pode aí entrar em contato aqui para falar com o nosso consultor de investimentos e diz ele que assim como o cartão de crédito é seu melhor amigo, seu melhor inimigo, a taxa Selic também é sua melhor amiga. Sim, também pode ser sua inimiga, tem que tomar cuidado, tem que surfar a onda. Entendeu? Tem que surfar a onda, ela vai te ajudar. Investimento tem que surfar a onda. São ondas que você tem que pegar e surfar e aproveitar ela. O duro é achar um túnel numa onda. Não, é difícil, mas quando você acha também, já é um paraíso, só sair bonito na foto, fazer joinha e já era. Pis que faz barulho de moeda. Sim. Tá certo. Tô aqui conosco com o Flávio Rodrigues. Para você que tem mais dúvida, acesse aí o site, vá até o Instagram do consultor de investimentos e esclareça suas dúvidas. Bem-vindo à Sol de Odontologia. Nossa clínica tem como objetivo oferecer o que há de melhor em odontologia, aliada a um tratamento individualizado e humanizado, de acordo com a necessidade do paciente. Nossa equipe é formada por especialistas que atuam na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, harmonização orofacial, ortodontia, odontopediatria, prótese dentária, implantes dentários e clínica geral. Tratamentos facilitados e acessíveis, pensados com carinho e com o auxílio de muita tecnologia. Conquiste um sorriso confiante, com muita saúde aqui com a gente. Sol de Odontologia. Talento sim. Vamos continuar a entender um pouco mais sobre desenho? E as cores? Quais são as contribuições que as cores dão? Porque o mundo é feito de cor. Márcio Carneiro, no último programa, você veio com uma avalanche de informações e deixou uma curiosidade sobre as cores. Então, o desenho, como a gente estava falando nos programas anteriores, ele é a base da pintura, Ana. Muito embora hoje tem todo esse modernismo, né, das pessoas estarem pintando sem um desenho, que é um outro estilo que a gente não vai entrar agora na questão. Mas um bom pintor, ele tem que ser um extraordinário desenhista. Eu só quero pintar, mas qual o estilo de pintura que você quer fazer? Se você quer pintar uma figura, uma paisagem, você vai ter que conhecer sobre desenho. Então, no programa anterior, você viu a avalanche de coisas que tem para a gente discutir ainda. Depois, é um processo. A gente está falando do desenho. Depois nós vamos colorir esse desenho. Então, se você for analisar, o que é a cor? O que a cor faz a título de mudança comportamental? Porque a cor, ela muda o comportamento do ser humano, a mesma coisa que acontece com a música. A música, através das notas musicais, o artista que é compositor, que é músico, vai lá, vai fazer uma melodia triste e você vai ficar triste. Sim. Não é assim? Sim. Ou ele vai fazer uma melodia alegre e você vai ficar alegre. Exatamente. Ou uma melodia psicodélica, tutis da vida, você vai ficar ali naquele gás. Ou seja, ela conduz você. A arte, ela tem o poder de conduzir o ser humano. Talvez por isso os artistas tenham sido tão menosprezados. Você está entendendo? Porque os homens de grande poder sabem disso.
E aí, se der poder na mão do artista, o que vai ser da vida deles? Dentro do desenho, da pintura, é a mesma coisa. Eu consigo influenciar o seu sentimento a mesma coisa que a música. Através das cores? Através das cores. Então, hoje já existe um estudo, inclusive dentro do Departamento de Saúde, que é através da cromoterapia, sim. né, que vai aplicar através de luzes cromáticas, entre outras coisas, para inclusive amenizar dor. Por quê? Porque ela tem uma comunicação no inconsciente do nosso cérebro que, mesmo que você não consiga compreender conscientemente, ela vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. Então, de acordo com do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que são as notas musicais, a música também, a pintura também tem o seu do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e mais outras tantadas de notas musicais. Se você não souber pintar, ou se você ainda estiver num processo de aprendizado, você desafina também. Então, por exemplo, nós temos as notas altas e nós temos as notas baixas. Sim. Igual na música. No caso da pintura, as notas baixas são os tons escuros. E as notas altas são os tons mais voltados para o claro. Então aí eu já tenho um processo de baixo e de alto. No caso, então, a gente está falando de desenho, de pintura, do artista. No caso, por exemplo, de uma pessoa que ela vai encomendar um quadro. A partir do momento que ela chega, você começa a conversar com ela para saber o que ela quer. Não tenha dúvida. O que ela quer expressar, o que ela precisa, o ambiente, com isso certeza. tudo. Aí você vai, através do desenho, vai definir o desenho e definir as cores? Se você quiser pintar algo específico para ela, sim. Porque aí dentro desse processo tem a pintura que nós chamamos de pintura comercial. Vou lá, pinto, sem pensar em nada disso, pronto, vendo por um valor aqui para você, até logo, muito obrigado. Agora, se você vai pintar mesmo uma pintura onde você vai pensar em tudo isso, aí você vai encomendar uma tela para deixar para a posteridade da sua família. Eu tenho que pensar. Então, por exemplo, o amarelo é energizante, ele é vida, ele é luz. Ele é é uma das cores que traz mais luminosidade para você. Sim. Então se você pintar um ambiente amarelo aqui, bem amarelo, e você está numa clínica onde você quer que a pessoa tenha um processo de relaxamento, como que vai ficar os seus pacientes? A gente tem que um exemplo. Uma corzinha mais leve. O azul é altamente tranquilizante. Se você está num processo de depressão, alguma coisa, e a sua sala é azul, como que vai ficar essa questão da sua depressão? O vermelho é um tom, por exemplo, tão estimulante, que ele estimula a fome. Porque ele é estimulante. Desculpa a brincadeira, talvez até um pouco chucra, mas está aí na história. Não é à toa que a luz da Casa Vermelha é vermelha. Entendi. Você entendeu? Entendi. Porque ele é estimulante. Então houve aí processos de pessoas estudiosas que fizeram com, inclusive, pessoas portadoras de deficiência visual que sentem a vibração da cor, Ana Paula. Você estava explicando no programa anterior que sobre as medidas, quem foi, né, a pessoa que realmente foi Leonardo da Vinci, que trouxe isso à tona das medidas das cabeças e etc. E a cor? A cor, como foi, quando foi, quem foi que começou a dar importância para as cores e ver que ela era uma condução, que ela tinha esse poder de cura, que ela tinha esse poder de comportamento? A cor desde o antigo egípcio. Desde os antigos egípcios, eles vêm estudando esse processo curativo da cor, sim, estimulativo da cor. E eu digo mais para você, ainda está inacabado. Porque eu acredito que se dentro do fragmento saúde, alguns cientistas puderem dar continuidade ao seu trabalho de cientista, nós vamos nos conseguir ser curados com muitas coisas relacionadas ao nosso corpo físico, através da nossa alma. A nossa alma nada mais é do que o entendimento da arte, Ana Paula. As pessoas têm que entender isso. O poder da arte é
tamanho que às vezes a gente não consegue entender. Então você vai, por exemplo, num restaurante italiano, vamos dizer. Sim. Olha para você Tem ver as cores como específicas. eles têm as cores específicas, porque as pessoas que estudam marketing, elas têm que entender de cor. Então, no geral, tem a toalhinha lá, xadrezinha, né? Sim. De vermelha e de verde. Sim. A vermelha é para quê? Estimular a fome. Sim. E o verde é para quê? Pra quê? Para acalmar. Pra tranquilizar. Então, você vai, mas você fica. Você come, colocar mas um você fica. equilíbrio aqui, É né? o equilíbrio. E por aí você vai estudando esses processos, aonde aquilo que você acabou de me perguntar é o ápice do artista. Ele saber elaborar uma tela com essas cores específicas que definem o seu pedido. Outra coisa, você falou de desenho, você falou de pintura. E você disse agora há pouco que um pintor tem que ser um excelente desenhista. Isso. E nessas pinturas abstratas? Olha, aí existe a questão a gente vai entrar na questão da geologia. A questão eu desisto. do tempo. Ou eu vou ter, olha, nós vamos falar o ano inteiro com o Márcio, vai. Só explicando, na época de Leonardo da Vinci, foi provado que um dia que nós passamos hoje Sim. equivaleria a uns 3 dias no passado, porque a rotação da Terra hoje é mais acelerada. Sim. Então 24 horas não são 24 horas mais. Elas diminuíram. Hoje o dia funciona o quê? 6, 7, 8 horas a menos do que na época de Leonardo da Vinci. Então esse ato do planeta estar acelerando, isso inconscientemente se comunica com o nosso cérebro. Nós temos aflição, nós temos ansiedade, nós estamos ficando louco, Ana. E como é que eu vou pegar e vou pintar o zoinho da Ana, que vai demorar 40 horas só para fazer o zoinho da Ana? Eu fico louco. Eu quero fazer logo. Eu quero fazer logo. Eu quero fazer uma arte então, logo. o carro, por que as fábricas metem lá 260 km por hora, sendo que você tem que dirigir a 40 por hora, senão você é multado? Entendeu? Sim. Porque essa questão do vamos lá, é para ontem, é tudo para ontem. Com isso, se a arte é o ponto de referência do ser humano, Ele acelerou. ela é a mais influente possível, acelerou. Então, aquilo que eu falo para você, as pessoas hoje, e não são culpa delas, elas querem fazer o quê? A arte, ela não é o ápice das suas emoções, ou melhor dizendo, de você tentar demonstrar suas emoções. Sim. Se você vive num mundo, ó, Do seu colorido, comportamento, do seu rápido. corrido, rápido, como que você vai sentar? Então, aí veio esse tipo de arte abstrata. Só que a arte abstrata, ela não tira a questão do estudo da cor. Ela pode até tirar a questão do desenho, mas a questão da cor não. Por isso você ainda vê um Pollock, por exemplo, que é um artista que amarrava lata de tinta, furava e mandava corda assim, aqueles pingos, fazia aquelas obras de arte, e você olha e fala, uau! Aí você já fala, nossa, mas peraí, o cara furou latinha e fez um negócio. Ah, pelo amor de Deus. Mas e as cores que o cara colocou aí? Porque aí vem cores primárias, ternárias, as complementares. Aí você vê que o cara é um estudioso, até me arrepio. Um estudioso na cor. E você olha, foi o balde que de repente pintou uma tela. Mas o estudo da cor, aonde é que fica? Você está entendendo? Então, é muito complexo. Não basta você chegar lá, pegar, mesmo porque se você não souber misturar as cores, Sim. você tem a palheta, né? Sim. Onde tem um mistura das cores. Você começa a misturar, tudo vai pelo cinza. A mistura das cores vai pelo cinza. E daí? Então, você tem que saber misturar a cor para poder fazer um quadro. Olha, é impressionante, é simplesmente impressionante. Quando você fala, né, nós vamos falar disso no próximo programa, sobre as misturas das cores, sobre entender um pouco mais sobre as cores, assim como nós entendemos, a grosso modo, um pouco mais de desenho. E a gente vê que tem pessoas que falam, olha, eu não consigo desenhar, eu não consigo fazer nada. E você já disse que sim, que consegue. Hoje até nós lançamos um desafio aqui para uma moça que ela disse que não consegue. Eu falei para ela, ele consegue fazer você desenhar. Porque você consegue expressar o seu comportamento e as suas crenças. E todo mundo consegue também pintar? Todo mundo consegue pintar. Você veja bem,
pensa bem, você nasceu, você tá bebezinho ali, né? No caso, você é uma criança que, graças a Deus, consegue enxergar, ver. Você, desde que você nasceu até agora, você vê. Você olha cor. É que você não presta atenção. Na verdade, pintar e desenhar é um ato de observar. Observar o mundo que está à sua volta. Eu vou olhar, por exemplo, essas flores e vou ver cada mancha, porque é tudo mancha. Tudo mancha. Para eu olhar aqui a Ana e ver as cores que formam, e eu falo, nossa, é a Ana, são manchas. Então são manchas coloridas que na junção formam determinado objeto. Então é você observar, né? Existe uma frase lá que fala do Monet, que eles falam assim, alguns artistas falam assim, que olho e não que pintor. Entendeu? Então, o grande pintor, os grandes pintores, são grandes observadores. Então, é que olho. Gostaram? Prestaram atenção? Tem mais, não tem, Márcio? Tem muito mais. Tem muito mais, não tem? Você vai voltar? Volto, opa, vamos Preste voltar. atenção e olha, tem alguns projetos em andamento, eu tenho certeza que vocês vão amar estar com o Márcio Carneiro. Anota aí. Bem-vindo à Sol de Odontologia. Nossa clínica tem como objetivo oferecer o que há de melhor em odontologia, aliada a um tratamento individualizado e humanizado, de acordo com a necessidade do paciente. Nossa equipe é formada por especialistas que atuam na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, harmonização orofacial, ortodontia, odontopediatria, prótese dentária, implantes dentários e clínica geral. Tratamentos facilitados e acessíveis, pensados com carinho e com o auxílio de muita tecnologia. Conquiste um sorriso confiante, com muita saúde aqui com a gente. Sol de Odontologia. Pet Pata, vamos conversar hoje sobre canil, sobre reprodução de animais de forma ilegal. Tio William, conversar um pouquinho sobre a reprodução de animais que é feito de forma desordenada, irregular, sobre os canis. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, isso é um assunto sério, um assunto importante, a gente está debatendo, está conversando, porque muitas pessoas acham, Ana Paula, que é simples, né? Vamos pegar um machinho, uma fêmea, vamos cruzar, e aí os filhotinhos que der, a gente vende um preço mais barato do que o mercado e está tudo certo. Então, a orientação, primeiro que a orientação que a gente dá, quando você for comprar algum cachorrinho, peça para ver o certificado do canil, e o certificado do cachorro que a gente chama de pedigree. Porque o canil, eles são regulamentados, entendeu? Tem, como eu já disse alguns programas atrás, tem um órgão que chama CBKC e todos os canis do mundo, né, no CBKC do Brasil, mas tem a Organização Mundial e todos os canis deveriam ser regulamentados. Por quê? A fêmea, ela sofre muito, né? E tem um outro lado também, que é a mutação, né? A mutação começa a ter ali os desvios genéticos, né? Aí você vê um Shih Tzu, né, de um jeito que era para ser padrão, ele começa a ser de outro jeito, né? O Shih Tzu começa a ter um olho para lá, outro para cá, uns nascem com o olho azul, outros com o olho verde, e foge tudo do padrão da raça. Usando raças? Isso, exatamente. Porque foge do padrão da raça, né? Então, às vezes alguém tem um cachorrinho e fala, eu tenho um Shih Tzu lá em casa, mas não. É um vira-latinha que cruzou com algum cachorro peludinho, e aí cruza com outro que é Shih Tzu original, mas aí nascem os filhotes com essa mutação genética. Mas até aí, Ana Paula, a mutação genética não tem, não é algo que não tem um problema tão grande. Os grandes problemas, primeiro quem sofre é a fêmea, né? Porque o macho ele cruza, ele volta, vai embora. Agora a fêmea fica ali, né, 2 meses ali, prenha e
E isso mexe muito com os hormônios do cachorro. Isso mexe muito psicologicamente com a fêmea, né? Tem cachorro que começa a se morder, tem cachorro que começa a dar ferida no pelo, né? Tem cachorro que você acredita que dá até câncer, porque o leite empedra, né? Então, por que é interessante não ter essa cruza doméstica, mas ter no canil? Porque o canil, Ana Paula, ele tem todo um aparato ali para dar um suporte para a fêmea, né? São veterinários, eles têm veterinários registrados, né? Os veterinários por si têm, né, salas de cirurgia, se precisar fazer uma cirurgia para tirar os filhotinhos. Então, o ideal é não fazer essa compra doméstica, né? Não comprar, comprei de um amigo, de um parente, não. Vá num canil, porque ali a fêmea foi bem tratada. E outra coisa interessante, o pessoal, a fêmea, ela tem 2 cios no ano, e o pessoal vai cruzando, cruza. O certo é, cruzou, teve uma cruza, descansa o outro cio, cruza de novo, descansa outro cio. Então tudo isso o canil respeita na fêmea. Tem canil hoje em dia que eles nem fazem a cruza tradicional, eles Sim, fazem sim. inseminação Isso. justamente para evitar contaminação, Sim. bactéria, para proteger a fêmea, porque tem o tamanho, o porte. Exatamente. Então tem canil que nem faz mais, não é isso? Tem canil que nem faz, mas são poucos. A grande maioria, e também o que acontece? Tem canil também que é totalmente legal, a gente vê às vezes, né, na internet ou na própria televisão, essas ONGs, né, essas pessoas de ONGs que vão e abrem esses canis e revelam, né, toda a sujeira, como os cachorros são literalmente tratados como objeto, né? Mas tem também muito canil bom, muito canil regulamentado, muito canil que respeita os animais, que tem carinho pelos animais, e não tem problema, gente, entendeu, Ana Paula? O pessoal tem essa discriminação, né? Mas ficar cruzando, não tem problema. Respeitando, dando suporte para a fêmea, não tem problema. Esses que fazem inseminação, é legal. Melhor ainda, né? Mas os tradicionais ainda não tem problema. Os que cuidam, os que dão suporte ao aparato para a fêmea, não tem problema, tá tudo certo, é a natureza deles, então não tem problema nenhum. Nessa mutação genética, dentro do pet shop, às vezes causa algum transtorno ou não? Ou é tranquilo? Né? Porque eu falo que um erro acaba levando a consequências. Sim. Dentro do pet shop, ele não tem uma interferência muito grande. Interfere em pouquíssimos... Porque, assim, eu estudo muito a parte comportamental dos animais. Então, por exemplo, você tem um Yorkshire. Eu estudo a parte comportamental do York, do Shih Tzu, do Lhasa, do Maltês. Então, quando você chega com um cachorro que ele cruzou o Maltês com o York... Ele já, comportamento diferente. Ali você já tem que aprender no dia a dia como que vai ser aquele cachorro, entendeu? Então, mas muda muito pouco, entendeu? Isso daí é o de menos, não tem problema nenhum. O grande problema é cruzar, por exemplo, tem gente que cruza cachorro maior. A fêmea tem um tamanho, vamos lá, 5 quilos, e cruza com macho de 10 quilos. Você imagina o que não vai acontecer com o útero dessa cachorra, você entendeu? Então, por isso que o ideal é sempre fazer as coisas certinho, canil, legalzinho, registrado, porque... Esse tem um respeito e um suporte para a fêmea, você entendeu? A dica aí do Pet Pata de hoje, já que você vai comprar um animal, tem pessoas que são contra comprar animal, mas já que você vai comprar um animal, um companheiro para você, que você procure ver se o canil está realmente regulamentado e não incentive aí pessoas que acabam usando os bichinhos para poder lucrar e de forma totalmente irregular. Pet Pata fica com vocês, anota aí.